Eu sou o Matheus e serei o apresentador deste episódio do podcast Nomear. Nomear. São João del São Rei, Avenida Bem-TV. Cintilar. Está começando agora o podcast Nomear. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Nomear. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre toponímia e antroponímia. Bem, existe uma grande variedade de palavras ligadas ao campo da onomástica. Boa parte delas são de origem grega. Vamos explicar algumas hoje. Se você acompanhou os episódios anteriores, você já sabe que onomástica é o estudo dos nomes próprios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre 4 palavras ligadas a essa ciência, para que a gente possa entender melhor o que realmente ela estuda. Nós também convidamos 2 professoras para nos ajudarem nesse processo. Para ficar mais fácil de assimilar, vamos dividir essas palavras em suas partes fundamentais. A palavra topônimo é composta pelos termos gregos topos, que quer dizer lugar, e ônima, que significa nome. Agora ficou fácil, né? Um nome próprio de lugar. Vamos ver como a nossa coordenadora, a professora Patrícia Carvalhinhos, que é professora de toponímia, define o nome próprio de lugar. Topônimo é o nome de lugar, propriamente dito, porque em grego topônimo vem exatamente dessas duas partes, o topos e o ônima. E ele nada mais é do que um nome de lugar, ou seja, a articulação do lugar que recebe o nome e do nome que é atribuído a determinado lugar. Então, esse estudo desse nome de lugar, na verdade, ele nunca é estudado sozinho. Geralmente a gente tem um perfil de um determinado local, ele guarda informações linguísticas, informações históricas, informações geográficas, né? E ele é tanto importante do ponto de vista dessas ciências e disciplinas, como tem outras utilidades, não apenas culturais, mas práticas, né? Então, se a gente for pensar em topônimos que não são trocados, não são substituídos, nós podemos encontrar nomes de lugares aí pelo mundo com milhares de anos. E com isso, evidentemente, que eles contam histórias dessas línguas, desses povos e até dos elementos geográficos que desapareceram, né? Então, basicamente, o que é o nosso objeto? Ele é um elemento multifacetado, apesar de ser um elemento linguístico, ele é multifacetado e está aí uma das dificuldades de trabalhar com esse objeto. O nome do seu bairro, por exemplo, é o que chamamos de topônimo. Os nomes de todas as cidades que você já visitou e essas que você nunca visitou também são todos topônimos. Os nomes das praias onde você já tomou banho de sol e os das ruas onde você sempre ou quase nunca passa são todos topônimos. Matheus, e quanto a antropônimo? Bom, você acabou de ver que ônima é nome. Por essa lógica, se eu te disser que antropos, em grego, pode ser entendido como pessoa, tenho certeza que você já é capaz de adivinhar que um antropônimo só pode ser o nome próprio que cada pessoa recebe. E você está certo. Vamos ver o que a professora Juliana Soledade, da Universidade Federal da Bahia, e autora do livro Os Brasileiros e Seus Nomes, divide com a gente sobre como ela entende o antropônimo. Queria que você definisse para a gente o que é a antroponímia. Bom, dentro do ramo que se chama onomástica, né, que é o estudo dos nomes próprios, a antroponímia é o estudo dos nomes próprios de pessoa, né? Quando a gente fala de nome próprio de pessoa, geralmente a gente pergunta qual é o seu nome? Aí você responde Sofia. Aí você vai no formulário, aí pergunta, dê seu nome completo, ou nome e sobrenome, né? E aí você tem um conjunto, uma estrutura formal, né, que a gente chama de frase antroponímica, em que você tem a coordenação entre os prenomes, que são os primeiros nomes, tipo Juliana, Sofia, né? Uma pessoa pode ter 2 nomes ou até 3 prenomes, né? E os sobrenomes. No meu caso, Soledade Barbosa Coelho, 3 sobrenomes, né? Mas tem gente que tem 2, tem gente que tem 4. Enfim, o estudo desses nomes, né? E de um conjunto de outros nomes que a gente utiliza para designar pessoas. Por exemplo, apelidos, heterônimos, codinomes, nomes de fama, nomes de urna, né? Então, todo tipo de nome próprio, né, que a gente use para designar um indivíduo, uma pessoa,
é um antropônimo, né? Vem do anthropos, que significa homem, e onoma, que significa nome. Então, nome de pessoas, né? Então, a antroponímia é esse estudo dos nomes próprios de pessoas. O seu nome, o meu nome, o de quem estiver escutando com você, a não ser que você esteja com seu cachorro, gato ou passarinho. São todos antropônimos. Está certo que alguém pode ter nomeado seu bichinho como João, Lígia ou outro nome de pessoa qualquer. Mas isso é papo para outro episódio. Tem alguns outros palavrões importantes que vamos usar aqui. Ei! Vamos lá. Toponímia e toponomástica. Dependendo do pesquisador, essas palavras podem ser vistas como sinônimos ou não. Sim, gente, já vamos avisando que o estudo de qualquer coisa envolve muitas diferenças nas formas de pensar entre pesquisadores. E isso não é ruim. Cada pesquisador tem a sua forma de se posicionar e abordar os temas que estuda. Isso, além de enriquecer o debate científico, pode nos ajudar a encontrar as respostas que buscamos, ou pelo menos, a fazer perguntas melhores. Na ciência, uma boa pergunta costuma ser mais importante do que uma resposta apressada. O que cada uma dessas palavras significa? Toponímia quer dizer um grupo de topônimos. Os pesquisadores chamam isso de elenco de topônimos, mas também pode significar a própria disciplina que estuda esses nomes de lugares. Olha que bacana! Toponímia de São Paulo é o conjunto de todos os nomes de lugares, e esse tanto de nomes é estudado pela toponímia. E toponomástica? Esse termo também é pensado como a disciplina que estuda os topônimos. A mesma regra vai valer para as palavras antroponímia e antroponomástica. Gente, quanto palavrão! Toponímia, toponomástica, antroponímia, antroponomástica. Qual o pulo do gato dessa história? Os termos toponímia e antroponímia são tradicionais no Brasil, pois vêm da França, o primeiro país a ter a disciplina toponímia em um curso superior, ainda no século XIX. Os estudos aqui no Brasil seguem a tradição francesa. Já os outros termos, toponomástica e antroponomástica, são uma tradução direta dos termos usados em língua inglesa. Ufa! Mostramos essa genealogia para ficar claro como cada tradição nos leva a diferentes heranças e perspectivas teóricas e como isso influencia a nossa ciência. Estamos contando todos esses detalhes para que você saiba, tintim por tintim, que às vezes o que parece diferente é, na verdade, o mesmo, e apenas reflete o posicionamento teórico ou político do pesquisador. Como você já deve ter percebido, os topônimos fazem parte do dia a dia de qualquer um de nós. Usamos e ouvimos muitos deles todos os dias e nem percebemos, pois estão sempre dentro de contextos linguísticos e exercem diversas funções. Hoje vamos falar de apenas duas, a função denotativa e conotativa. Parece difícil, mas é fácil. A função denotativa está relacionada à indicação e a função conotativa à significação. Quando a gente se desloca pelo bairro, ou pela cidade, ou mesmo por uma estrada, os topônimos que ali aparecem apenas indicam os lugares. Isso quer dizer que a gente não costuma pensar, nesse momento, nem no significado do topônimo e nem nos seus valores simbólicos. Por outro lado, a função conotativa de um topônimo também pode ser ativada a qualquer momento. Basta que alguém pense em algum valor ou símbolo ligado àquele topônimo. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo adora uma praia, não é mesmo? Pode ser, então, que a rodovia dos imigrantes ou a via Anchieta simbolizem para certas pessoas, e em alguns contextos, a própria praia ou o prazer de lá estar. E essa função não se limita a isso. Ela pode também simbolizar valores de todos os tipos, inclusive ideológicos. Quem nomeia não só preserva uma história ou perspectiva, como também escolhe o que considera ser memorável ou não. Quanta história já não deve ter sido perdida pela troca de um nome? E quantas outras não permanecem na nossa memória a partir do nome dado a algum lugar? Agora que vocês já sabem a diferença entre essas duas funções, é possível entender por que a gente não precisa saber o significado de um nome de lugar para usá-lo. Por exemplo, o Brasil tem milhares de nomes de lugares de origem indígena. Mesmo não sabendo o que eles significam, nós os usamos todos os dias. Ou seja,
Ninguém precisa saber que Ipiranga significa água vermelha, para poder chegar ao bairro ou mesmo ao Museu do Ipiranga, o nome mais popular do Museu Paulista, ou para se referir a Ipiranga a qualquer momento. Percebeu como não é preciso saber a origem e o significado de um nome para usá-lo? Um nome identifica por meio de denotação. É como se ele colasse no seu referente um lugar ou uma pessoa, por exemplo, e criasse uma ligação entre a palavra e a coisa no mundo. Hoje, vamos ficando por aqui. Com esse terceiro episódio, terminamos o nosso primeiro contato com a onomástica, a toponímia e a antroponímia. O reconhecimento atual dessas disciplinas é resultado do trabalho sério e árduo de muitas pessoas. Nossa homenagem especial à professora doutora Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, falecida no final de 2024. Sem ela, os estudos onomásticos no Brasil não teriam se espalhado como se espalharam. Nossa gratidão eterna. O podcast Nomear pretende atingir cada vez mais pessoas, não apenas no meio universitário, mas todos que se interessam pelo universo dos nomes. Esse podcast é para você, pensado para você. Continue acompanhando a nossa primeira temporada. E aí, o que achou? Deixe seu comentário, compartilhe com quem possa gostar, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais. E fique ligado, a partir do próximo episódio, nós vamos falar sobre rios e ruas. Até lá!